Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi. Eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos à primeira notícia. A Latam Brasil alcançou 41,7% da receita em viagens corporativas do Brasil em 2025. Os dados são da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas. Segundo a Latam, o desempenho é resultado de expansão da conectividade, eficiência operacional e investimentos na experiência do cliente. Em 2025, a Latam passou a operar em 59 aeroportos brasileiros e a previsão é de operar em 63 aeroportos em 2026. E eu queria comentar essa notícia, né? O passageiro corporativo. Eu não sei quantos de vocês conhecem passageiros corporativos, trabalham em empresas, viajam bastante. Eu converso muito com esses passageiros, né? Tem um passageiro aí, já foi para mais de 50 países. Pessoas de grandes empresas viajam bastante. E é um passageiro diferenciado. E o que esses passageiros querem? Por exemplo, flexibilidade, né? A possibilidade de mudar de voo sem ter que pagar alguma taxa, pegar um voo mais cedo, pegar um voo mais tarde. Às vezes é difícil para esses passageiros saberem que hora vai acabar uma reunião, então eles querem ter essa flexibilidade de poder chegar no aeroporto e pegar um voo mais cedo. Por isso que muitas vezes eles valorizam uma empresa que tem frequência, tem três, quatro, cinco voos. Saindo daquele aeroporto para o destino dele. Ele tem essa opção de pegar um voo mais cedo ou mais tarde. Então, isso é muito importante para o passageiro corporativo. Voos no horário, muito importante. Eles querem chegar no horário e muitas vezes até chegar mais cedo quando é possível, né? Conforto e privacidade, eles gostam de assentos confortáveis, especialmente em voos longos, então as empresas pagam por esse conforto. Conectividade no avião, Wi-Fi, que hoje não é nem mais um luxo, né? É uma necessidade, porque muitos trabalham enquanto estão viajando. E eu falei uma vez de uma pesquisa que fizeram aqui, que os passageiros preferem ter Wi-Fi do que comida no avião, né? Outra coisa que atrai muitos passageiros corporativos é o plano de fidelidade, os privilégios que eles ganham, as milhas. Então, isso atrai muito o passageiro corporativo, acesso às salas especiais dos aeroportos, às salas VIPs, muitas delas têm comida, então você vai lá, você nem precisa comer no avião, né? Você senta lá, descansa. Então, são algumas das coisas que o passageiro corporativo valoriza. E uma coisa interessante são gastos por ano no mundo, mais de 1,57 trilhão de dólares só em viagens corporativas. Em alguns casos, são 12% dos passageiros de uma empresa que voam em uma empresa, eles representam de 30 a 45% do lucro daquela empresa. Então, só para ter uma ideia, como é importante o passageiro corporativo. E tem uma coisa interessante que é o Blazer, né? São viagens a negócio onde o profissional ele usa alguns dias pessoais para viajar, pegar um fim de semana, já que ele está viajando de serviço, ele pega uns dias de folga, paga o hotel por conta, mas aproveita a passagem. Então, uma coisa que algumas empresas oferecem, algumas já até calculam para a pessoa ir 1 ou 2 dias antes ter essa oportunidade de visitar o lugar, mesmo que ele está viajando a serviço. E eu perguntei para vários passageiros se ele levava em conta o que tipo de aeronave eles vão voar, né? E alguns falaram em alguns casos muito específicos, sim, mas a maioria tão mais importante é o horário do voo, o horário que vai chegar, então muitos não fazem diferença. Alguns casos é que eles sabem que alguns aviões não têm uma um assento que mais moderno, alguma coisa, eles podem optar. Mas geralmente é o horário que faz esses passageiros escolherem ter o voo no dia certo, no horário certo que eles precisam ir, né? Mas essa é a importância do passageiro corporativo para as empresas. E também é aquele cara que compra o free shopping dentro do avião, ele compra outros serviços da empresa, viaja com frequência. Então isso é muito importante. É o passageiro muito valorizado pelas empresas. Agora vamos a uma da GE, né? A gente não ouve muito a General Electric, né? Mas aí no Brasil, né? A GE Aerospace, que no Brasil é a Selma, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, informou que em 2025 a unidade brasileira da área de motores GE foi responsável por 25 das operações de manutenção de motores da GE em todo o mundo.
A Selma tem 30 empresas aéreas como cliente e faz manutenção interna nos motores CFM56, LEAP, JNX e o CF6. E para quem não conhece muito a Selma, e até um tempo atrás eu tinha muito pouca informação sobre a Selma, encontrei três funcionários da Selma aqui, me contaram, eu fiquei até orgulhoso de saber que tem essa operação no Brasil, né? Mas só para saberem, a Selma foi criada em 1951 como Companhia Eletromecânica Selma e fabricava eletrodomésticos, ferramentas, autopeças. A empresa fazia manutenção de motores para a Panair do Brasil e para a Força Aérea Brasileira. A empresa foi estatizada em 1965 e depois foi privatizada em 1991. Em 1996, a Selma foi adquirida pela americana GE e a empresa ultrapassa US$ 1 bilhão anual de faturamento, estando entre os maiores exportadores brasileiros. Em 2017 foi criada uma nova unidade da Selma na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. Só para ter uma ideia, alguns dos serviços que eles fazem, reparo de componentes, inspeção por partículas magnéticas, inspeção por ultrassom, inspeção radiográfica, metalização por plasma. Nem faço ideia o que é isso. E só para ter uma ideia de quem são os principais fabricantes de motores aí pelo mundo, né? A GE, tem a CFM, que é a GE mais a Safran da França, a Pratt Whitney dos Estados Unidos, a Rolls-Royce da United Kingdom, e a maioria dos motores requer reforma de 5 a 8 anos, você tem que mandar o motor para reformar. Só para ter uma ideia, um motor de avião pode custar entre 20 a 35 milhões de dólares. Então a empresa compra o avião e, quando tem opção, ela compra o motor de um fabricante ou do outro. Eu não gostava, eu trabalhei na British Airways e, claro, uma empresa inglesa comprou motores da Rolls-Royce. Eu não gostava porque todas as outras empresas no Brasil, com exceção da TAP, tinham motores GE. Então, o que acontecia? Quando tinha um problema de motor, nós tínhamos que pedir uma peça, às vezes, vindo de Nova York, porque não tinha ninguém no Brasil que tinha aquela peça. Diferente de quem operava motores GE, que a Varig tinha um centro de manutenção grande no Rio e poderia fornecer. Inclusive, eu vi uma coisa fantástica sobre manutenção. Uma vez a Lufthansa, um 747 da Lufthansa, deu um problema de motor em Viracopos. Eu estava trabalhando aquele dia e precisou trocar o motor. Eles ligaram para a Varig mandou um 747 Kombi, que tem a parte de trás, você pode colocar carga, é o único que consegue levar esse tipo de motor. Levaram um motor do Rio de Janeiro para Viracopos e Campinas, com todas as ferramentas necessárias, mais os mecânicos, 3 turnos de mecânicos para trabalhar 24 horas sem parar, para trocar o motor do avião da Lufthansa lá em Viracopos. Então foi uma experiência fantástica, assim, ver como é que é trocar o motor de um avião. Eu tive essa experiência, mas é muito interessante, porque a Varig também tinha um acordo com a GE, de fazer os motores lá no centro de manutenção da Varig, lá no aeroporto do Galeão. Então, uma outra empresa aí para a gente se orgulhar, a gente não ouve muito, né? Mas é a CAGE Selma no Brasil, que tem todo esse trabalho com motores de aviões ali. Agora, uma interessante sobre o acidente da Air India, segundo a agência Bloomberg, investigadores ligados ao acidente do avião da Air India em 12 de junho de 2025 estariam inclinados a considerar a possibilidade do corte dos motores que causou o acidente como uma ação deliberada, após descartarem falhas mecânicas e atos de sabotagem. Essa linha de investigação é complexa e pode envolver até aspectos políticos. As autoridades americanas envolvidas não acharam nenhuma falha técnica ou interferência interna. E o interessante é, coincidentemente, depois de sair essa matéria, apareceu aí na internet um caso onde um outro piloto da Air India teve problema com esse mesmo switcher. Então foi interessante que apareceu isso bem depois dessa reportagem. Então, vai saber se foi coincidência. Mas esse é um tipo de investigação muito complicado, muito emocional, e então a hipótese de que o comandante tivesse movido o switcher criou uma reação muito forte nas famílias dos pilotos e os sindicatos também. E tem um caso famoso, só para lembrar, que as pessoas não lembram, que foi de 1999, um avião da Egypt Air Flight 990, ele decolou de Nova York,
teve um acidente e depois de 2 semanas de investigação, o NTSB americano, ele queria transferir o caso para o FBI, porque ele considerou que é uma investigação criminal, falando que o acidente foi causado deliberadamente. Então, hoje já houve casos semelhantes onde tiraram a conclusão que o piloto poderia ter feito algo deliberado para causar o acidente. E esse é um caso famoso do Egypt Air Flight 990. E as autoridades egípcias, elas não concordaram com a investigação, começaram sua própria investigação e chegaram a uma conclusão contrária. Então, só para vocês terem uma ideia como é complicado alguns tipos de investigação. E uma coisa interessante que muita gente não sabe, as empresas de advocacia também fazem sua própria investigação, eles têm especialistas, muitas vezes até aposentados do NTSB. E só para você ter uma ideia, 2 meses depois do acidente da Air India, a firma Lanier já entrou com processos contra a Boeing e a Honeywell, no estado de Delaware, representando uma família com entes queridos nesse voo. E dia 9 de agosto, menos de um mês depois do acidente, a firma Beasley Allen já representava 65 famílias de vítimas do acidente. Essa empresa também ela representa vítimas do acidente com o MAX 8 da Etiópia. Então, só vocês terem uma ideia como é complexo essa briga na justiça que vai ter agora, e eles gostam de trazer os processos para os Estados Unidos, porque geralmente recebem muito mais dinheiro nas ações nos Estados Unidos. Então é muito complexo, vamos ver ainda, não tem uma posição definida. Mas houve muita polêmica, tem gente achando que foi deliberado, tem gente achando que é algum problema técnico, dividiu até a opinião pública, né? Mas vamos ver. Então, saiu essa matéria na Bloomberg e, ao mesmo tempo, saiu essa outra notícia que um piloto teve esse problema com o switcher no avião, coincidentemente. Então vamos ver aí, vamos ver o que acontece. Mas é uma briga judicial bem grande aí e é um assunto muito sensível. Agora vamos uma sobre a Airbus. A Airbus começou uma pesquisa de mercado para achar clientes para uma versão alongada do A220, o A220-500, com capacidade para até 180 passageiros. Se tudo correr bem, poderão anunciar o desenvolvimento da aeronave ainda este ano, provavelmente no Air Show da Inglaterra em julho. O programa A220 foi comprado da Bombardier em 2018. A pergunta importante é se saber se a aeronave traria novas encomendas ou apenas tiraria vendas do A220. O A220 é uma aeronave atraente porque é um projeto relativamente novo. Muitos aviões foram sendo ajustados, né, o puxadinho daqui e de lá, mas esse não, é um avião que foi feito, um projeto totalmente novo com tecnologias modernas, que faz o avião ser mais confortável para os passageiros, traz melhor economia de combustível e pode ter um peso menor também, traz economia em taxas de pouso em aeroportos. O A220 também ganhou popularidade por causa da configuração de 2 e 3 lugares. Eliminando o assento do meio. Tem um livro antigo do CEO da SAS, eles voavam o DC-9 e eles falavam que essa era uma coisa muito atraente. Os passageiros gostavam porque de um lado eram só 2 assentos, não tinha o assento do meio. Então, isso parece ser uma coisa muito popular com esse avião. Muitos comentaristas já falam que essa aeronave pode tirar possíveis compradores do MAX 8 da Boeing. Só para ter uma ideia, o A220, que já está no mercado, já tem 949 encomendas, 482 já entregues e 467 para entregarem. O A220-100, que é menor, tem 118 encomendas, o A220-300, 831 encomendas. É muito mais popular a versão maior da aeronave. A versão A220-300 leva 160 passageiros em classe única, com alcance de 3.400 milhas náuticas, aí 6, 7 horas de voo. O primeiro A220 voou em 2013 e a Delta é a maior operadora da aeronave com 82 unidades. E eu lembro que quando começou o projeto A220 foi meio devagar, demorou para aparecer um bom comprador. Então a Delta, aproveitando essa oportunidade, chegou lá e fez uma boa compra. E dizem aí
os fofoqueiros que foi um preço muito baixo aí, que talvez eles teriam até perdido dinheiro na transação. Mas está aí, a Delta virou um grande cliente de aeronave e o projeto foi para frente. Agora vamos ver aí, e a grande pergunta é essa: será que ele vai tirar compradores do Max 8 ou vai apenas transferir pessoas que iam comprar o 320 e agora vão comprar o 220? Então é uma pergunta importante para eles definirem aí para o lançamento dessa aeronave. Agora, uma interessante sobre o Brasil, né? O ano de 2025 apresentou um número recorde de passageiros, atingindo 129,6 milhões de passageiros, um número 9,2% superior ao recorde de 2019. No mercado doméstico foram 100 milhões de passageiros, no internacional foram 28,4 milhões de passageiros. Taxa de aproveitamento foi de 83,6% em voos domésticos e 85,8% em voos internacionais. Tarifa média de 647,67 e o Ministério do Turismo está apontando um aumento no turismo doméstico. E é muito importante como isso afeta toda a cadeia produtiva, que é transporte, hotelaria, alimentação, eventos, comércio, serviços. E isso também o Ministério do Turismo já aproveitou esses números para falar do turismo no Brasil. Mas é muito interessante que você tem que lembrar uma coisa: uma viagem não é de um aeroporto para um aeroporto. Se você pensar, é de uma casa para uma outra casa, de uma casa para um hotel, de uma casa para um negócio, para um escritório, né? E a parte aérea é só um pedaço dessa viagem. Então, eu sempre me pergunto qual a porcentagem do preço da passagem aérea no preço da viagem total. E então isso é muito importante saber qual é o preço de uma viagem no Brasil, não só o preço de uma passagem aérea. Outra coisa interessante é que nesses números aí você tem que ver competição com passageiros internacionais. Muitos dos passageiros que vão doméstico podem ser passageiros internacionais que estão aproveitando para fazer um trecho doméstico. Mas o problema maior no Brasil hoje é o poder de compra, né? Porque a classe A e B, que é mais ou menos 17% da população, que dá aí 35 milhões de pessoas, e o passageiro corporativo, essas são pessoas que viajam, tem poder aquisitivo, né? A gente chama de ganho complementar. Você tem um dinheiro para pôr em poupança. Então é isso que faz as pessoas voarem, né? Nos Estados Unidos eles chamam de disposable income. Você tem que ter esse dinheiro adicional. Então eu estava me perguntando e coloquei, tem 100 milhões de passageiros voando doméstico no Brasil, mas não são 100 milhões de brasileiros voando, né? O que você vai ver provavelmente é isso, é que essa classe A e B de 35 milhões de pessoas que fazem mais do que uma viagem por ano, duas, três, quatro, né? Não significa que tem 100 milhões de pessoas viajando, então tem que tomar muito cuidado quando a gente analisa isso, né? E o maior problema no Brasil é que a classe C, ela é mais ou menos 60,9% da população, com ganhos abaixo de R$ 8.000 por mês. Então tem que ver como você coloca a classe C para voar. Eles sempre falam em abaixar preço, abaixar o preço da passagem, mas ninguém fala em aumentar o poder de compra da população. Essa é a pergunta proibida, né? Por que que a população, 60,9% da população, ganha menos que R$ 8.000? Essa é a pergunta difícil que tem que ser resolvida. Porque é isso, não é só também, a passagem está cara. Não, tem que ver tudo. Hotel, a pessoa tem que pagar hotel, quer fazer um passeio. Então tem que ver isso, né? E parece um número impressionante, mas, por exemplo, só o aeroporto de Atlanta aqui tem 108 milhões de passageiros por ano. Então, só um aeroporto aqui nos Estados Unidos tem mais passageiro do que todos os voos passageiros domésticos no Brasil, né? Mas é isso, é um bom sinal. Parabéns a todos aí que se esforçaram para alcançar esse número, mas ainda tem muito trabalho pela frente aí. Mas tá bom, essas são as notícias aí da semana. Pedimos a todos que coloquem seus comentários, são muito importantes, tem muita informação adicional. Assine o canal e recomende para os seus amigos. Muito obrigado.